Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Galerinha, antes de iniciarmos aqui a nossa aula, nosso bate-papo aqui sobre o filósofo Habermas, né? Portanto, aula 33 e 34, Liberdade de Linguagem, em Habermas. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a liberdade, né, que estou tendo de chegar até a casa de cada um de vocês, né, e dizer que me sinto bastante feliz, né, de poder estar dando continuidade, né, a nossas aulas, embora não seja de forma presencial, né, mas é uma maneira de estarmos juntos também, tá dando continuidade, sequência, né, e se de repente houver alguma dúvida, algum problema aí, alguma coisa, nos procurem, né, vamos buscar da melhor maneira possível e de forma que vocês também não tenham nenhum tipo de prejuízo. Nós vamos falar hoje de um camarada, né, chamado, né, Habermas, né, é um filósofo alemão, né, vem da escola de Frankfurt, né, e na verdade é um dos grandes nomes da escola de Frankfurt. Ele ainda é vivo, né, na verdade é um filósofo que faz uma crítica muito forte, muito ácida, né, essa questão da modernidade, né, da racionalidade, né, desse uso exacerbado da razão, né. Obviamente que é esse uso de uma razão, né, certamente uma razão, né, pautada no desenvolvimento tecnológico, né, na produção de bens e tudo mais, e esquece aí, né, muitas vezes de algo que é principal, né, que é o principal, que é a humanidade. E nesse momento, falar em humanidade, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, e eu espero, obviamente, que cada um de vocês, né, esteja também, obviamente, muito atentos, cuidadosos, porque não é um momento fácil, não é uma situação, né, das mais comuns e corriqueira, né? Então, independente da visão, da percepção de cada um, cuidem, né? Veja isso com responsabilidade e com o seu grau né, também de perigo, né? Porque não é um momento muito fácil para nós, que gostaríamos, claro, de estar saindo nos finais de semana, indo para casa dos nossos parentes, indo para, né, dar uns rolezinhos aqui, uns rolezinhos ali, mas, né, no momento não podemos. Nós estamos vendo aí o mundo passando por momentos difíceis, né? Eu tenho acompanhado aqui a todo momento, né, situações que cada hora que você vê uma reportagem está em um país X, está no outro país, então está chegando, né, em todos os lugares aí do mundo. Não vai ficar país que não seja tocado aí pelo andar das coisas aí. Espero Deus que cesse logo, que a gente encontre uma solução para esse problema, para esse vírus. Então tenham bastante cuidado, né? E como o Habermas, né, a gente está falando dele aqui também, é importante a gente perceber o quanto, né, a tecnologia, né, a ciência e obviamente a razão, né, o pensar humano pode nos tirar de alguns problemas aí, né, que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nossos ombros, né? Mas aí entra, né, nesse momento aqui a nossa aula, né? Mas eu peço que vocês tenham muito cuidado, né? Peço que vocês, né, fiquem atentos, né, a tudo, né? E como no nosso material, né, na página 34, 35, 36 e 37, né? E na página 38 tem aqui uma atividade, né? Duas atividades, né? Tem texto 1 e texto 2 na página 38, que é exercício, né, 1 e 2, que eu gostaria que depois vocês tentassem, né, na casa de vocês aí, com tranquilidade, né, tentassem, na verdade, resolver. Veja só, diz aqui, que carreira você pretende seguir? Em que faculdade quer estudar? Perguntas como essas, as quais você já deve ter respondido inúmeras vezes, pressupõe a ideia de que cada pessoa é responsável pelo próprio futuro e de que é possível assumir o controle da própria vida. Essa é uma situação nova na história da humanidade, já que, até meados do século XIX, a maior parte das pessoas vivia num mundo imutável. O que quer dizer isso, galera?
Mundo imutável. Ora, um mundo eterno, né? Era uma situação permanente, uma situação que não havia mudanças, né? E ao mesmo tempo, né, essas pessoas, as condições dadas, né, de nascimento. Então o cara nasceu naquilo e ele vai ficar naquilo. Então imagine você, né, hoje, no ano 2020, você nascendo numa sociedade onde aquilo que você é, ou a tua condição, praticamente é dada pelo teu nascimento. Na condição que você está, onde você nasceu, é aquilo que você vai continuar. Na grande maioria das vezes, nascia e morria numa condição sem mudanças, né? Portanto, ele coloca aqui a imutabilidade, é imutável, né? E também são determinadas, né? Praticamente todos os aspectos da existência de um indivíduo, é determinado, né? Há uma determinação. Você conseguiria imaginar como seria viver uma realidade como essa? Ora, qual é a importância específica, né, do indivíduo que fala da linguagem, né? Uma linguagem que muitas vezes ela é verdadeira e muitas vezes ela é falsa. Você já se colocou, o Habermas está muito preocupado aqui com a teoria da comunicação, né? A maneira como nós nos comunicamos, que é o objeto maior dessa nossa aula aqui, em outras palavras, né? Ora, eu penso, né, que a comunicação, né, ela realmente é hoje um veículo, se não o mais poderoso, certamente um dos mais, né, poderosos que nós temos, né, no mundo. Haja visto toda essa propagação de informações que nós temos aí, como eu pensaria o Habermas? Ora, essa comunicação, essas comunicações que eu vivencio diariamente, até que ponto elas são verdadeiras? De onde elas vêm, né? A quem realmente interessa as informações que estão chegando até mim? E como elas estão chegando? Elas estão chegando realmente de fontes seguras, construções verdadeiras, né? Será que realmente o Habermas ele está preocupado com essa teoria, né? Será que é uma teoria conspiratória? Será que tem alguém, né? Não, não é isso que ele está pensando. Ele está falando da teoria da modernidade, de como a gente transita de época para época, sem a gente muitas vezes perceber ou se perceber, né, como um sujeito histórico, como alguém que faz parte desse processo de mudança. Nós muitas vezes não nos identificamos, sabe? Aquela coisa do alienar-se, né? Ou do alienado, onde você faz parte daquilo, mas você não se identifica com aquilo. Por que você não se identifica? Porque você não se sente parte daquilo. Então, o Habermas, na teoria, né, de Habermas, na verdade, ele vai pensar o quê? Qual é, né, o papel da comunicação? Então, Habermas, ele é um filósofo, né, político, né, sociólogo, e ele tem total trânsito, né? Ele tem total acesso, abertura nas sociais, né? Na área política. Ele é muito, muito, muito respeitado no mundo inteiro. E aí ele vai trabalhar também, né? Na verdade, ele vai propor coisas, né? Que, por exemplo, a democracia, ela se funde, né? Quando a gente fala na liberdade, né? Então, a democracia tem um papel extremamente importante. Não é o de separar, é o de unir. Não é o de desagrupar, é o de agrupar, sabe? Não é o de criar teorias, né? Ou situações, né, que nos dividam, né? Na realidade, a democracia ela se funda, né, no entendimento entre as pessoas, né? E aí ele até coloca, né, qual é o papel de um chefe de Estado, né? É de dialogar, né? O papel de um casal, né? Obviamente que quando a coisa não está bem, se você não tem condições, se você realmente não se organiza, se você não tenta ouvir, né? Porque
Porque não é só falar, né? Falar todo mundo quer. Agora, o quanto você ouve, o quanto eu ouço, né? Quem quer falar comigo, né? Talvez muito menos do que eu posso ouvir. Na verdade, né? E assim, e quando a gente busca o entendimento, é um entendimento, né? Que isso só é possível no nosso diálogo, né? O nosso ouvir, se cada ser humano, se cada pessoa, homens e mulheres, também estiverem dispostos, né? Um a ouvir o outro, né? A construir coisas juntas. Então, aqui nós temos a elogio e crítica à modernidade. Pense você, justamente pelo fato dos seres humanos, né, da nossa condição única, né, de ser racional, né, dessa nossa racionalidade, que nos diz o Habermas, que justamente esse processo de desenvolvimento, né, dessa modernidade, dessa teoria, né, da comunicação, que nós temos tudo, né, para construir uma sociedade, mas não para um, né, uma sociedade onde todos tenham acesso, onde todos realmente possam, né, ter condições de acessar todos os meios, né? E aí ele coloca aqui, ó, rapidinho, ó. O potencial libertador da modernidade é um dos principais temas das reflexões políticas até hoje, envolvendo leituras complexas, que vão das mais pessimistas às mais otimistas. Kant celebrou a Revolução Francesa por identificar nela um potencial de libertação ou emancipação do ser humano. Mesmo os críticos das revoluções burguesas, como Marx e Engels, apontavam para as possibilidades, né, de libertação do ser humano trazidas por essas grandes modificações. Ou seja, até o Marx, o Engels, né, críticos ácidos da Revolução Burguesa, né, aliás, no próprio Manifesto Comunista, né, ele vai fazer, né, uma crítica ácida à burguesia. Mesmo ainda assim, né, eles entendem o papel importante ou a importância, vamos dizer assim, das ideias iluministas, né? Das ideias racionalistas ou racionais que são trazidas por esses movimentos. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Tá? Que, na verdade, a gente acaba criando uma condição, né, de diálogo, né, de ouvir, porque por mais diferença que se apresente nas teorias ou nas ideias de cada um, nós temos aqui certamente algo que outro animal nenhum tem, que é a razão, a nossa racionalidade. Então, galerinha, quando a gente fala do Habermas, né, da teoria crítica, o que ele está nos mostrando? Que se nós não nos comunicarmos, a comunicação ela tem que ser direta, né? Ela tem que ser rápida e ela tem que ter de verdade um sentido, um significado. Como ele diz aqui, ó, essa forma de razão orientada somente para identificar os meios necessários para a realização, né, de certos fins foi denominada por ele como razão instrumental. A razão instrumental teria dominado a razão, né, que questiona os fins e está orientada à emancipação humana, conhecida por razão crítica. Ou seja, ele diz que a racionalidade humana, ao mesmo tempo que ela produz, né, riqueza, ao mesmo tempo que ela produz tecnologia, ao mesmo tempo que ela cria, né, infelizmente, tudo isso ela também cria guerras, né? Ela cria produção de alimento, ela vai criar também fome, né? Por quê? Porque o desenvolvimento, né, não é para todos. Né? E aqui eu não estou defendendo nenhum posicionamento de filósofo algum, mas assim, no sentido lato aqui, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que essa teoria, né, essa razão crítica, em geral, modifica a arte e estaria a serviço do entretenimento e da massificação cultural.
Na verdade, está dizendo que esse próprio processo, olha que maluco que é isso, galera. O Habermas, ele vai dizer que o próprio desenvolvimento desta modernidade, ao mesmo tempo que você moderniza, né, que você constrói possibilidades e de real, né, não são só possibilidades, são realidades, né, de melhorias, ao mesmo tempo você constrói uma massa, né, que não são palavras dele, né, que se não uma massa falida, mas é uma massa que está presa, né, que não se identifica e que, portanto, tanto faz a direção que está indo. Mas por quê? Porque não enxerga, porque não percebe, porque não foi, né, na verdade, desenvolvida a sua condição racional. Porque, na verdade, ela não é vista, ela não é chamada para o diálogo, ela não é ouvida. Então, o Habermas, nesse ponto, quando ele fala assim, a teoria da ação comunicativa, ou essa coisa da razão instrumental, da razão crítica, né? Ora, o filósofo alemão Jürgen, né? Ele, na verdade, ele busca segundo Habermas, né? Tanto a exaltação como a crítica à modernidade eram feitas por meio de paradigmas da produção, ou seja, considerando-se somente o impacto da organização econômica sobre o indivíduo, Habermas entendia, entretanto, que os indivíduos, sendo capazes de falar e agir, podem encontrar uma abertura para a emancipação por meio de relacionamentos. Ou seja, todos nós podemos encontrar uma emancipação, podemos encontrar a nossa liberdade, por isso, lá no início do texto, né? Liberdade, né? Em Habermas, né? O Marx, o Spinoza, primeiro Spinoza, nós vimos Marx, depois agora o Habermas. Então todos eles estão preocupados, independente das teorias de cada um, mas esses pensadores, eles estão tentando nos chamar para uma discussão. O ser humano, né? A racionalidade. A gente acabou se tornando, nós acabamos nos tornando demasiadamente racionais ou racionalistas, ou se preocupando apenas numa direção. Pensem nisso. Nós estamos caminhando para uma direção apenas da razão. Então, o que é racional tem validade. Ou seja, o que constrói, o que me apresenta resultados, desenvolvimentos, tecnologias, né? Produtividade, isso é racional. Isso me leva a uma condição, né? Isso traz melhorias para a sociedade, mas o Habermas, ele não vê por esse caminho. Quando ele fala aqui, ó, armadilhas da linguagem. Olha, presta atenção aqui, galerinha. Tá na página 37 de vocês. Quando ele diz assim, ó, me permitam essa leitura. O pensamento de Habermas é parte do que costuma ser chamado de virada linguística, corrente da filosofia no século XX, que enfatizou a importância da linguagem para o pensamento. Os novos estudos, né, estudos linguísticos ajudaram a desenvolver a ideia de que a linguagem não apenas representa o pensamento, mas também tem a capacidade de orientá-lo. Então veja o que ele diz, os novos estudos linguísticos ajudaram a desenvolver a ideia que a linguagem não apenas representa o pensamento, mas também tem a capacidade de orientá-la. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que essa armadilha da linguagem, às vezes a gente... Sabe quando você escreve alguma coisa ali no seu status, né? Ou de repente você acha aquelas frases lindas, eu falo sempre em sala de aula, né? O cara coloca lá umas frases lindas, maravilhosas, que ele viu não sei aonde, ou que não sei quem disse, ou que ele achou, né, numa revista. Muitos vão lá e colocam aquilo, às vezes até estampa numa roupa e não sabe o que significa, não sabe o sentido. Muitas vezes é uma agressão a mim mesmo, né, que estou usando, ou a outras pessoas, mas eu não percebi e eu saio reproduzindo. Então ele diz que isso constrói verdadeiras armadilhas, né? Como ele vai colocar daqui a pouco, ele diz assim, ó, segundo essa interpretação, a escolha de palavras, né? Tô comendo cabelo aqui. De palavras pode influenciar a forma como pensamos e até nossas ações. Podemos realmente deduzir o quê?
Nesse sentido, uma mudança da linguagem teria um alcance expressivo, podendo resultar em mudanças culturais mais abrangentes. Pessoal, vem comigo aqui. Olha só, se eu estou falando de uma mudança de linguagem, de uma mudança de postura, o que o Habermas está nos chamando a atenção? Na realidade, a gente vive uma sociedade hoje, né, que a gente ouve muitos grupos, né, buscando, defendendo seu Estado de Direito, né, que a todo momento, né, na concepção de cada um, né, são saqueados ou pelo Estado ou pela própria comunidade. Se a gente pegasse hoje, e aqui eu quero que vocês entendam o que eu vou falar, né, até para dar um exemplo mais claro, mais visível, mais próximo da nossa realidade, se a gente pensasse aqui no sentido de uma sociedade que nós vivemos hoje, por exemplo, as mulheres, né? Mais do que elas estão se organizando, buscando o seu Estado de Direito, né? Movimentos e mais movimentos, por que essas pessoas têm que sair, formar um grupo para tentar encontrar a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência? Liberdade, né, em Habermas. Ou seja, como é que eu posso buscar uma liberdade? Pô, nós não somos uma sociedade racional, então para que haja um diálogo, pessoal, não adianta, como é que eu vou dialogar, eu, Derval, né, com o presidente Donald Trump? Eu não tenho condições, porque há uma diferença gigante. Como você acha que... Então, o que a Habermas está dizendo é que as coisas têm que estar, no mínimo, a sociedade tem que caminhar para uma condição mais próxima, mais pareia, né? Para que haja uma possibilidade de diálogo. Porque o fraco, né, o esquecido, ele não vai ter condição de fazer um diálogo, né, com o Todo-Poderoso, porque o poder já está emanado nesse sujeito. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, podemos citar, por exemplo, o emprego da palavra homem, com o significado de ser humano. A rigor, essa palavra refere-se somente ao gênero masculino, né? Mas frequentemente é utilizada para significar a espécie humana ou a humanidade em todos os períodos da história. Ou seja, né, o homem surgiu na Terra há sei lá quantos mil anos. Quando eu falo isso, ora, a mulher já está inserida nesse o homem surgiu. Mas se eu falar a mulher surgiu na Terra, né, eu estou me referindo ao sexo feminino. Então o que o Habermas está dizendo aqui, tenha cuidado porque às vezes você sai reproduzindo falas, né, ou você sai pregando ideias que não são suas. Você muitas vezes se veste, você come, né? Você fala, você reproduz coisas totalmente contrárias àquilo que você próprio defende. Então o Habermas está dizendo assim para a gente, olha, o poder da linguagem é um poder, né, de comunicação. Então a minha comunicação, diz ele assim, ó, assim a correção da linguagem, no entanto, empregar a palavra homem no lugar de ser humano implica discriminar e apagar a participação das mulheres. No entanto, empregar a palavra homem no lugar de ser humano implica discriminar e apagar a participação das mulheres. Então, você entende o que a gente está tentando falar aqui, galera? Mesmo que você não concorde, também não quer dizer que eu concordo com isso, né? Não quer dizer que eu defendo essas ideias, mas o que eu posso dizer para vocês com certeza é que, nesse sentido aqui, o Habermas está coberto de razão. Né? Então, quer dizer, porque o homem, mas isso aí está correto, às vezes eu ouço muitos alunos, professor, mas o homem está correto, é aceito, sim, não estou dizendo que não é aceito, mas estou dizendo que também precisa então aceitar a mulher, né? Ora, assim, a correção da linguagem passou a ser considerada uma forma de corrigir uma visão estereotipada que muitas vezes assumimos inconscientemente. Ao corrigir a linguagem evitando rótulos geralmente depreciativos, estaríamos, na verdade, ampliando os direitos e as oportunidades de indivíduos que são objeto dessa denominação. Ou seja, o que o Habermas está dizendo aqui, que nós temos que corrigir a nossa linguagem, né? Corrigindo a nossa linguagem, nós vamos evitar rótulos, né? Que geralmente são depreciativos, são discriminatórios, né? São
machistas, sabe essa coisa de machismo, de homofobia. É exatamente disso que eu estou falando. E é isso que o Habermas está nos chamando a atenção, no sentido aqui dessa armadilha da linguagem, especificamente esse trecho que está na página 37 do livro de vocês. Então, o Derval não está inventando nada, não está criando nada, né? Então, é importante a gente, né, entender, quando a gente fala dessa condição, né, da linguagem, então eu digo, a linguagem, ela pode ser libertadora, mas também ela pode escravizar, né? Então, o que eu digo para vocês, né? O Habermas, ele entende que nós precisamos, né, estabelecer modos, regras, né, maneiras de convívio. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma sociedade onde não haverá entendimento, né? Então, o que nos leva a esse entendimento, galera, é a nossa condição racional, sabe? Então, no momento que nós conseguimos abandonar as nossas paixões, né? As nossas, não estou dizendo abandonar as suas convicções, mas muitas vezes a minha convicção, a sua convicção, ultrapassa, né, o sentido, né, de uma convicção e acabamos transformando ou fazendo as coisas muito mais na nossa paixão, né, pela paixão, porque necessariamente, né, numa condição de racionalidade. Então, o que eu peço para vocês, né, aqui até para finalizar aqui a aula, né, nós temos que buscar um entendimento, né? Nós temos que entender que uma sociedade, ela pauta anseia por liberdade, né? Por direitos, mas ao mesmo tempo tem regras, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos uma sociedade absolutamente veloz, rápida, tecnológica, de mudança, de modernidade, né? Mas uma modernidade que ao mesmo tempo constrói, né, e desconstrói. Constrói tantas coisas, mas se não tivermos cuidado, ela desconstrói o próprio ser humano que há em cada um de nós. Porque a gente visa muito, muito, muito mais, né? Condições, digamos assim, materiais. Me permitam, rapidão, só um golinho d'água aqui, né? Também sou filho de Deus. Pronto. Então, assim, ora, se a gente puder, né, entender uma sociedade, né, que percebe um ao outro, pô, é até uma utopia, né? Mas essa clareza, né, essa utopia que a gente tem, é o que vai nos levar a essa sociedade que o Habermas, né, está buscando. Então, essa transformação, essa mudança, né, de modelos, né, de paradigmas, elas são necessárias, mas elas devem estar a serviço, né, do ser humano, de uma paridade, porque esse distanciamento, né, não me dá condição para discutir com ninguém, porque eu estaria sempre abaixo, né? Então, o que essa modernidade nos traz, nos leva ao entendimento, é que buscamos, nós seres humanos estamos sempre buscando uma forma de liberdade, uma forma de autonomia e sempre uma maneira racional. Galera, pensando aqui em Habermas, né? Pensando aqui na esfera, né, do desenvolvimento, né, dessa modernidade, após a leitura desse texto com tranquilidade, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo, né? Não só, né, na questão né, desse coronavírus, né, mas do que o mundo está buscando, tá olhando, tá ao mesmo tempo, né, as grandes potências, né, com todo o poder econômico, poder, sabe, tecnológico, simplesmente estão fechando, né, totalmente o seu país, né, para não ter nenhum contato com o outro. Com tanto desenvolvimento, com tanta racionalidade, com tanta inteligência. Então, nós estamos... E aí você vê a disparidade de determinadas potências em relação a determinados países
e ao mesmo tempo, dentro desses países, a diferença, né, que a gente já está percebendo na sociedade, né, na questão social, na questão econômica, na questão cultural, enfim. Espero aí que vocês possam, a partir dessas palavras, eu sei que é uma aula bastante é, 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 complexa, ela é realmente uma aula que requer alguns conceitos, algumas leituras, mas quando você lê isso aqui e você olhar para frente, você pensar em termos de modernidade, pensar nesse celular que você tem na mão, que aliás eu estou aqui fazendo essa gravação, né? Um computador, né? Enfim, esse chipzinho aí que a gente usa e que tem o mundo, né, conectado nele, né? E aí você olhar para frente, você fala, será que o mundo precisa de tudo isso da maneira como está sendo oferecida? Quando é que nós vamos parar de destruir? De construir o mundo que nós estamos querendo construir? Será que nós vamos ter um momento que vamos racionalmente, juntos, independente da potência, independente da riqueza, independente do poder econômico, independente, né, da sua condição social, se você é branco, se você é azul, se você é amarelo, se você, sabe, se você é negro, independente se você é rico, se é pobre, entendeu? De que região do país ou do mundo você seja. Vamos pensar como seres humanos, porque esta modernidade nos leva à linguagem, nos levam a discursos que podem ser o próprio discurso destrutivo, ao invés de construtivo. Então, obviamente que vocês ao ler isso aqui, vocês vão ter uma percepção mais, né, vão conectar as coisas que eu estou falando, não havendo entendimento, alguma dúvida, né, me procure aí, a gente tenta uma livezinha aí, de repente tira faz um plantãozinho de dúvida, tá bom, galera? Desde já muito obrigado e, né, boa aula aí para vocês. E boa semana e não deixe de fazer as atividades, tá bom? Não só a minha, como a de todo mundo. Abraço para vocês. Tchau, tchau.